Embora o sentimento generalizado seja o de que falte clareza, inclusive científica, sobre o que está acontecendo no mundo por causa do coronavírus, o fato é que ele já provoca consequências sérias no âmbito da política, da economia, das relações sociais. O que está claro é que essas providências precisam ser tomadas e logo, pátria amada. Não se pode perder tempo na guerra contra o inimigo que mata seres humanos em dezenas de nações de todos os continentes. Daí a oficialização de que vivemos uma pandemia, repito, pandemia, feita pela Organização Mundial da Saúde. Para alguns cientistas, podemos estar enfrentando uma situação parecida com a ocorrida 102 anos atrás, quando o vírus influenza H1N1, que memória ruim, daquela gripe espanhola, matou quase 50 milhões de pessoas em todo o mundo. À época, morreram cerca de 35 mil brasileiros, mais de um terço deles no Rio de Janeiro. Então, na época, nossa capital. Mas isso não significa que tenham de ser tão danosas as consequências da chegada do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Apesar da existência de prognósticos tenebrosos, ainda há tempo para evitar tragédia como a provocada pela gripe espanhola na segunda década do século XX. Em artigo publicado ontem no jornal Folha de São Paulo, o virologista Paulo Zanotto, professor no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, disse que para evitar uma grande tragédia, olha a opinião dele, para evitar uma grande tragédia, talvez o único caminho a seguir seja a implantação de um amplo regime de distanciamento social. Ele citou os exemplos de Japão, Singapura e Hong Kong, que não perderam tempo na resposta ao desafio e iniciaram a testagem molecular intensa e o isolamento de portadores e seus contatos. Lá, a curva de crescimento da doença estaria mostrando um comportamento moderado, porque medidas de contenção foram implementadas no momento correto. Segundo palavras, Brasil, do professor Paulo Zanotto, entre aspas, estão conseguindo controlar o surto porque fizeram intervenções antes do crescimento exponencial da doença. Desta forma, conseguiram até agora impedir a saturação do sistema hospitalar, fecha aspas. Na contrapartida, países que não fizeram isso, Irã, Itália, França, Espanha, Alemanha, por exemplo, estão vendo o total de doentes dobrar a cada 4 dias, porque perderam a oportunidade de barrar o avanço do surto antes da fase exponencial. Em termos de Brasil, o cientista Paulo afirma que o problema é saber qual caminho tomar. E ele faz a seguinte pergunta: como incentivar nossos gestores de saúde, prefeitos, governadores, ministros, congressistas e o presidente a considerar que as intervenções não farmacêuticas de mitigação por distanciamento social, evitando aglomerações, fechando escolas ou tornando a presença de alunos facultativa, incentivar trabalho em casa, home office,
isolamento de idosos com comprometimento, etc. Para ele, devem ser implementadas nesta ordem imediatamente. E ele faz uma pergunta ao governo no seu artigo de ontem na Folha. Por último, pergunta ao professor Paulo Zanotto: como fazer entender que, se houver crescimento explosivo dessa doença, o sistema hospitalar vai colapsar e a funcionalidade da sociedade será profundamente prejudicada? Questiona o professor Paulo Zanotto. Deixo essas perguntas para a reflexão de todos os brasileiros e brasileiras, e principalmente nossa, aqui no Senado Federal. Ao colocar essas perguntas para a reflexão de todos e todas, faço questão de citar também expressão que vi em artigo do jornalista Vinícius Torres Freire: guerra exige esforço de guerra. Entendam o que ele quis dizer. Para encarar as batalhas contra o vírus causador do Covid-19, escreveu ele, é preciso aumentar a produção de alguns bens e serviços, pagar os soldados e o remédio para feridos e desabrigados. É preciso gastar dinheiro em hospitais e seus funcionários. É preciso sustentar quem cuida dos doentes, profissionais e famílias que ficam sem trabalhar. É preciso fazer a economia produzir armas contra o inimigo e rodar em setores que escapem à destruição. Investimento em infraestrutura de saúde ou geral, energia e transporte. Tudo isso num quadro geral de fraqueza econômica. Enfim, os desafios são múltiplos. O momento exige grandeza de todos os que vivenciam um momento crucial da história para a gente chegar e dizer, vamos para a luta. Afinal, como escreveu Bertolt Brecht, quem luta pode perder. Quem não luta já perdeu.